Um país do tamanho da influência e da responsabilidade no mundo como é o Brasil, não podia se dar ao luxo de ter no comando de sua política externa uma dupla de neófitos e de jactanciosos, como o deputado Eduardo Bolsonaro, de apenas 34 anos, e do ministro do Exterior, Ernesto Araújo. Daí a decisão do governo, segundo matéria de hoje do Estado de São Paulo, de cogitar na criação de um conselho para a área internacional. Esse conselho seria formado basicamente por militares, mas também de civis, como o próprio Ernesto Araújo. Aparentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro, até aqui tido como o chanceler de fato, estaria fora desse conselho. Segundo esta matéria do jornal Estado de São Paulo, o desgaste que bateu à porta do Palácio do Planalto, desta vez provocado pela troca de comando na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, impulsionou a ala do governo que quer blindar o Itamaraty de novos episódios negativos. A ideia agora é criar um conselho de ministros para assessorar o presidente Jair Bolsonaro em temas sensíveis da área internacional. À frente desse grupo estão dois generais: o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Diz ainda o material do Estado de São Paulo, aliás, assinado por 3 prestigiados jornalistas: Vera Rosa, Leonêncio Nossa e Felipe Frazão. Diz que nos bastidores, tanto o general Heleno quanto o general Mourão têm feito contatos externos para tentar apaziguar os ânimos, contornar tropeços e até amenizar declarações dadas pelo presidente Bolsonaro sobre assuntos controversos ainda não resolvidos, como a transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. O risco de um estremecimento com a China é outra preocupação, uma vez que traz maior potencial de perdas para a economia. Na verdade, a gente já tinha observado essa aparente ponderação do governo Bolsonaro, graças à atuação desses militares e outros civis com mais influência junto ao presidente, na reação à posse do presidente Maduro para um novo mandato de 6 anos lá na Venezuela. O Maduro chegou até a fazer uma provocação, chamando o Bolsonaro de fascista. O Bolsonaro placidamente nem respondeu, nem quis polemizar com o presidente da Venezuela. Agora, por que essa preocupação, por que essa cautela com a questão venezuelana? É muito simples. Porque o Brasil é um dos maiores exportadores de carne e de alimentos para a Venezuela. Veja-se, por exemplo, o caso de Roraima. Roraima também é um grande produtor de carne e parece que 55% de sua economia depende dessas exportações para a Venezuela. Roraima, que fica ali ao lado da Venezuela e que recebeu, por esta situação geográfica, o maior número de venezuelanos da diáspora do Maduro, digamos assim. Então, mas não é só isso. Roraima tem sua energia quase que completamente dependente da Venezuela, daquela usina lá, daquele rio da Venezuela. E também grande parte da Amazônia depende do fornecimento de energia desta
desta usina lá da Venezuela. Imagine só, talvez por isso o governo não tenha adotado aquela decisão precipitada do Paraguai, por exemplo, que anunciou o rompimento completo de relações diplomáticas com a Venezuela. Mas o voluntarismo no Itamaraty ainda não foi estancado de vez por este conselho. E ainda ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comeu mosca, ou seja, engoliu uma fake news, aquela da mídia internacional, segundo a qual o presidente da Assembleia Legislativa, ou Assembleia Nacional da Venezuela, teria assumido a condição de presidente interino, entre aspas, né? Seria o presidente interino no exílio. Mas nem isso ocorreu, porque o próprio Juan Guaidó, é este o seu nome, um rapaz de também muito novinho, de 35 anos de idade, mas com formação lá nos Estados Unidos, ninguém sabe exatamente como e onde, mas só que é engenheiro. E esse rapaz, ele disse com todas as letras, como está aqui no tal do cabildo realizado lá perto da embaixada, aliás, da representação da ONU na Venezuela. Ele disse que necessitaria, para essa condição de assumir a presidência interina da Venezuela, do povo nas ruas, do apoio das Forças Armadas, coisa que ele não conta atualmente, porque o povo está evitando, inclusive, a oposição venezuelana, que é um tanto ensandecida. A gente viu aquelas cenas, não é, nas últimas manifestações, queimando gente na rua, e muitas vezes até fazendo atentados contra a rede elétrica, como aconteceu recentemente, para não falar na explosão daquela refinaria, também que teria sido comandada pelas forças oposicionistas venezuelanas. Mas ouçamos aqui o presidente interino da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, sobre essa história de presidente interino da Venezuela. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional, que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Esta es la postura de Juan Guaidó. La Fuerza Armada venezolana y el pueblo movilizado deben llevar a que se establezca un gobierno de transición. La Asamblea Nacional está dispuesta a asumirlo. Apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir, claro, las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. A fake news da presidência interina de Juan Guaidó, que chegou até a receber o respaldo do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, aquele político uruguaio que acaba de ser, inclusive, expulso das hostes da Frente Ampla do Uruguai pelo seu excesso de capachismo aos Estados Unidos. Essa notícia, essa fake news, foi recebida pelo Maduro com um certo ar de galhofa, que chamou aquilo de um golpe tuiteiro. Pero se esperaba que asumiera supuestamente la Asamblea Nacional la presidencia interina, porque dicen que usted es un usurpador. Frente a esto, pareciera haber un golpe de Estado en Twitter, en las redes sociales, un golpe de Estado... El golpe tuitero. El golpe tuitero y el golpe también del reconocimiento de la OEA y de tal, a Juan Guaidó como supuestamente presidente interino. Frente a esto, ¿qué escenario se está manejando? ¿Qué se va a hacer? Yo le digo al pueblo de Venezuela, ya tenemos muchas experiencias de estas características, ¿verdad? Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización. Pareciera un grupo de muchachitos que han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización otra vez. Es el mismo grupo que dirigió las guarimbas. Y todos los días van a sacar un show nuevo. Y se reúnen en la noche a planificar para ver cuál es el show del otro día. Nosotros no nos apeguemos a los shows.
¿Cuántas veces nos dijeron del presidente Hugo Chávez que era ilegítimo, que era un dictador, que era usurpador? ¿Cuántas veces nos han dicho de Maduro que soy un presidente no sé qué, usurpador, etcétera? Ya basta. ¿Cuántas veces, entre comillas, jugando a la política de manera inconstitucional, pretendieron destituirme en el 2016, 2017, ¿no? E estes golpes tuiteiros têm trazido problemas aqui, inclusive no Brasil. Toda vez que o presidente Bolsonaro vai ao Twitter, no outro dia ele tem que ser desmentido, inclusive por seus próprios ministros, ou por ele próprio, através de recuos que ele mesmo admite pessoalmente. E o que dizer do Trump lá nos Estados Unidos, não é? O homem que praticamente inaugurou o Twitter como uma forma até democrática, digamos assim, de se comunicar diretamente com o povo. Mas só que ele usou e abusou, e não conteve as palavras nem os atos. Resultado, ele está sendo desmoralizado naquela política dele de construir um muro